Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, evitado aglomerações, usado máscara e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Estou utilizando uma camisa amarela, óculos e calça jeans. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, eu tenho uma televisão com bom cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público. Por geralmente ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço na vida das pessoas. Frente a um contexto social onde temos pouco tempo para dar conta de muitas obrigações. Em virtude da importância do gênero, muitas faculdades e universidades solicitam aos candidatos que em seus vestibulares produzam contos. E existem algumas subdivisões, tais como os contos fantásticos, de fada ou até de ficção científica. Em relação à sua estrutura, o gênero literário conto tem uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nesse prisma, o momento de maior tensão do conto é chamado de clímax. E por sua vez, a estrutura do conto é baseada em elementos fundamentais da tipologia narrativa, que são personagens, seres que executam e sofrem ações durante o enredo da narrativa. Narrador, que é o contador da história ao leitor, e o narrador pode ser narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem que participa da trama, narrador observador, que não participa da história, sendo alguém externo a ela, e o narrador onisciente, que também não participa da história, mas que conhece elementos sobre o passado, futuro e pensamentos dos personagens. E o terceiro dos elementos é o tempo, ou seja, o momento onde acontece a história. O quarto elemento é o espaço, ou seja, o cenário onde se passa a história. Temos o enredo, que é a sequência de ações que compõe a história, e o conflito, que é a situação problema vivenciada pelos personagens de uma narrativa. Sabendo disso, vamos aprender um pouco sobre essa importante contista e escritora brasileira? Se liga aí! Contista brasileiro Lígia Fagundes Telles. Quem foi Lígia Fagundes Telles? Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo em 1923. Filha de um advogado e de uma pianista, viveu sua infância em várias cidades do interior, onde o pai atuava como delegado e promotor público. Aos 15 anos, escreveu seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado, tomando gosto pela arte, ainda menina, quando precocemente decidiu ser escritora. Formou-se em Educação Física e Direito na Universidade de São Paulo, embora sua maior paixão fosse declaradamente a literatura. Grande romancista e contista, Lígia figura entre os nossos melhores escritores da literatura brasileira. Sua estreia oficial no universo das letras aconteceu no ano de 1944, com a publicação do livro de contos Praia Viva. Sempre presente nas rodas literárias e atenta aos acontecimentos políticos, Lígia foi uma mulher de vanguarda, representando o perfil feminino nas décadas de 50 e 60.
Além de abordar intensamente a temática feminina, Lígia abriu espaços em sua obra para temas como a vida nas grandes cidades, assim como os problemas sociais e outros temas polêmicos, como drogas, adultério e amor. Dia 19 de 4 de 2021, Lígia Fagundes Telles fez 98 anos e fica na atualidade sua paixão pela palavra que fala e escreve, pois sua escrita foi pensada e articulada para falar com as pessoas. Ela é reconhecida por sua grande capacidade narrativa e seu olhar atento ao outro. A escritora, que ocupa a cadeira número 16 da ABL, Academia Brasileira de Letras, tem cerca de 80 anos de carreira e teve livros lançados em diversos países. Reconhecida pelo público e crítica, recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti, em 1965, e o Prêmio Camões, em 2005. Vamos conhecer um trecho de um dos seus contos? Trecho do conto Os Objetos. Finalmente pousou o olhar no globo de vidro e estendeu a mão. Tão transparente, parece uma bolha de sabão, mas sem aquele colorido de bolha refletindo a janela. Tinha sempre uma janela nas bolhas que eu soprava. O melhor canudo era o de mamoeiro. Você também não brincava com bolhas? Hein, Lorena? Ela esticou entre os dedos um longo fio de linha vermelha preso à agulha. Deu um nó na extremidade da linha e, com a ponta da agulha, espetou uma ponta da caixinha aninhada no regaço. Enfiava um colar. Que foi? Como não viesse a resposta, levantou a cabeça. Ele abria a boca tentando cravar os dentes na bola de vidro, mas os dentes resvalavam, produzindo som fragmentado de pequenas castanholas. Cuidado, querido, você vai quebrar os dentes. Ele rolou o globo até a face e sorriu. Aí eu compraria uma ponte de dentes verdes, como o mar com seus peixinhos, ou azuis como o céu com suas estrelas. Não tinha uma história assim? Que era verde como o mar com seus peixinhos? O vestido que a princesa mandou fazer para a festa. Lentamente, ele girou o globo entre os dedos, examinando a base pintalgada de cristais vermelhos e verdes. Como um campo de flores. Para que serve isso, Lorena? É um peso de papel, amor. Mas se não está pesando em nenhum papel, estranhou ele, lançando um olhar à mesa. Pousou o globo e inclinou-se para a imagem de um anjo dourado, deitado de costas, os braços abertos. E esse anjinho? O que significa esse anjinho? Com a ponta da agulha, ela tentava desobstruir o furo da conta de coral. Franziu as sobrancelhas. É um anjo, ora. Eu sei, mas para que serve? Insistiu. E apressando-se antes de ser interrompido. Veja, Lorena, aqui na mesa esse anjinho vale tanto quanto o peso de papel sem papel, ou aquele cinzeiro sem cinza. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Quando olhamos para as coisas, quando tocamos nelas, é que começam a viver como nós, muito mais importantes do que nós, porque continuam. O cinzeiro recebe a cinza e fica cinzeiro. O vidro pisa o papel e se impõe. Esse colar que você está enfiando é um colar ou um terço? Um colar. Podia ser um terço? Podia. Então é você que decide. Esse anjinho não é nada, mas se toco nele vira anjo mesmo, com funções de anjo. Segurou com força pelas asas. Quais são as funções de um anjo? Ela deixou cair na caixa a conta obstruída e escolheu outra. Experimentou o furo com a ponta da agulha. Sempre ouvi dizer que anjo é o mensageiro de Deus. Tem então uma mensagem para Deus, disse ele, e encostou os lábios na face da imagem. Soprou 3 vezes, cerrou os olhos e moveu os lábios murmurejantes. Tateou-lhe as feições como um cego. Pronto, agora sim, agora é um anjo vivo. E o que foi que você disse a ele?
que você não me ama mais. Ela ficou imóvel, olhando, inclinou-se para a caixinha de contas. Adianta dizer que não é verdade? Não, não adianta. Colocou o anjo na mesa e apertou os olhos molhados de lágrimas, de costas para ela, inclinando para o abajur. Veja, Lorena, veja, os objetos só têm sentido quando têm sentido. Fora disso, eles precisam ser olhados, manuseados, como nós. Se ninguém me ama, vira uma coisa ainda mais triste do que essas, porque ando, falo, indo e vindo como uma sombra, vazio, vazio. Gostou de conhecer um pouco mais sobre essa escritora e de conhecer sobre um dos seus contos? Espero que sim! No conto O Objeto, escrito em 1969, Lígia apresenta uma cena corriqueira do casal Miguel e Lorena, que estão em desarmonia, que apesar de já terem sido felizes no presente, ou seja, no momento da ação textual, encontram problemas. Esse sensível conto aborda temas como solidão, o fim do amor e a loucura. Vamos nos aprofundar ainda mais no contexto desse conto e refletir sobre as mensagens que ele pode nos passar? Enquanto Lorena confecciona um colar enfiando contas em fio de linha preso à agulha, Miguel faz perguntas acerca de objetos que estavam na sala. Sem dar-lhe muita atenção, Lorena vai respondendo às perguntas de Miguel sem perder o foco de sua tarefa. Os indícios de que Miguel tenha um possível desequilíbrio psíquico é notado quando Lorena usa um tom maternal em suas falas, tratando-lhe de forma infantilizada. Como quando ela diz: "Cuidado, querido, vai quebrar os dentes", ou ainda: "Por que você não ficou comportadinho?". A especulação da loucura ganha força quando Miguel tenta morder a bola de vidro, leva o globo ao ouvido e faz perguntas a Lorena, o que é típico de crianças. No conto, percebemos ainda que Miguel quer saber para que servem alguns objetos, como o cinzeiro, o globo de vidro e o anjo dourado. E para ele, as coisas só têm sentido se cumprem a função para a qual se destinam. Ele dá tanta importância para os objetos que os personifica, ou seja, lhes confere características humanas. Mas em contraponto, a atitude de Lorena de, após deixar cair uma conta, pegar outra, passa a ideia de que se uma coisa não tem mais serventia, deve ser substituída. É instaurado aí um choque perceptivo entre a forma de entender o mundo de Miguel e Lorena. Eles não estavam alinhados, não havia uma sintonia. O que eles sentem em relação aos objetos serve como metáfora do que eles sentem em relação um ao outro. A tensão do conto, ou seja, o clímax, surge quando Miguel afirma que sua esposa não o ama mais. E qual foi a reação de Lorena? Ficou simplesmente imóvel, olhando, cansada demais para responder, retornando à confecção do colar, pensando: adianta dizer que não é verdade? Viu quanta coisa está associada ao conto que, lido de forma rasteira e apressada, pode acabar se perdendo? Muito bacana aprender um pouco mais sobre o gênero conto e essa incrível contista que se preocupa em falar coisa séria, entretendo. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Te aguardo na próxima aula. Grande abraço. Fui!